João, capítulo 16. Jesus prediz perseguições. Eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos para que não vacileis na fé. Eles vos expulsarão das sinagogas e mais. Chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que, quando o momento chegar, vos lembreis de que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. A obra do Espírito Santo. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. O sofrimento se tornará em alegria. Mais algum tempo e já não me vereis mais. Momentos depois e me vereis de novo. Então alguns dos discípulos comentaram entre si: o que ele quer dizer com isto? Mais algum tempo e já não me vereis mais? E momentos depois me vereis de novo? E por que vou para o Pai? E se questionavam: o que significa algum tempo? Não compreendemos o que ele quer dizer. Mas Jesus sabia o que desejavam perguntar e lhes disse: vós vos questionais sobre o que eu quis dizer quando declarei: mais algum tempo e já não me vereis mais. Momentos depois me vereis de novo? Em verdade, eu vos afirmo que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é o momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis. E mais, ninguém tirará a vossa alegria. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo que pedirdes ao Pai, ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. A paz de Cristo vence as aflições. Essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada, mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-lhe: eis que agora falas claramente, e não através de uma linguagem enigmática. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente viestes de Deus. Mas Jesus lhes respondeu: credes agora? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho. Mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. João, capítulo 17. Jesus clama ao Pai por sua hora. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora.
glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregastes para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus ora ao Pai pelos discípulos. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os confiaste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entendem que tudo que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Jesus ora ao Pai pelos cristãos. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória. Glória que me outorgaste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido. Eu, porém, te conhecia, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. João, capítulo 18. Jesus é traído e preso. Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: A quem procurais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: A quem procurais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixar estes homens seguirem seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum de todos os que me deste.
Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus diante das autoridades. Assim, o destacamento de soldados, com seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia sugerido aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro nega ser discípulo de Cristo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu: eu não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se. E Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Jesus diante do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram o que lhes falei. Eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu-lhe fortemente no rosto com a palma da mão, dizendo: isto é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda: se eu disse algo de mal, revela o mal. Mas se disse a verdade, por que me agrediste? Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Cristo é negado pela terceira vez. Enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo: não, eu não sou. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou: não te vi no olival com ele? Mais uma vez Pedro negou, e naquele exato momento um galo cantou. Jesus diante da corte de Pilatos. Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, e já estava amanhecendo. Mas eles não entraram no pretório para evitar a contaminação cerimonial, pois desejavam comer a Páscoa. Assim, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Entretanto, replicou-lhes Pilatos: levai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Ao que lhe contestaram os judeus: mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Isso ocorreu para que se cumprissem as palavras que Jesus havia dito, revelando o tipo de morte que estava para sofrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou-lhe: és tu rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: essa questão é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus, e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. Jesus no lugar de um bandido. Entretanto, sei que é tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus?
Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: Não, esse homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido.